Olá, boa noite! E aí, Patrícia, nossa querida membro do Instituto. Boa noite, Fábio. Vamos esperar o pessoal entrando aí, a gente começar propriamente a nossa live. Então, pessoal, antes da gente começar, queria avisar que essa é mais uma live do nosso Instituto. Queria dar as boas-vindas a todo mundo. E já ir falando que nós vamos ter várias lives, né? A gente deu uma pausa no Tríduo Pascal, nessa oitava da Páscoa também, né? Pra gente aproveitar melhor o tempo litúrgico e tudo mais. E agora a gente vai voltar com tudo. E como nós somos um instituto cultural, vamos ter lives de diversos temas, música clássica, sobre literatura, autores de literatura, né? Para enriquecer a gente, levar a gente à alta cultura, né? Levar para o belo. E no final das contas, ao nosso bondoso Deus. Pessoal entrando. E aí, Cláudio, tudo bem? Esperar mais um pouco. E enquanto o pessoal vai entrando, vamos aproveitando e vamos rezar um pouquinho para ir tudo bem, né? Vou inverter a tela aqui. Eu tenho um belíssimo quadro. Opa! Perdão, calma que eu sem querer apertei para ver outra live. Vamos começar então, hoje que é o dia da misericórdia, né? Todo mundo, não sei se já sabe. Hoje é um dia especialíssimo para o mundo, que nosso Senhor prometeu derramar sua infinita misericórdia. Vamos começar pedindo a bênção de nosso Senhor. Abençoe nossas vidas, abençoe essa conversa que a gente vai ter. Todo mundo junto, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, nosso Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mãe Santíssima, confiamos o nosso Instituto, essa live toda em vossas mãos, para que a Senhora interceda ante vosso Filho onipotente, vosso Filho misericordioso, para que nos abençoe e nos guie, para que ganhemos muito conhecimento para a maior glória de Deus. Rezemos então o Pai Nosso e 3 Ave Marias, em honra à Santíssima Trindade, clamando pela misericórdia divina e pedindo pelo auxílio de Nossa Santíssima Mãe de São José. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, filha admirável de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe amável de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então é isso, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nosso Senhor nos guie, né? Esse é um assunto importantíssimo, especialmente para os leigos, né? Temos um sacerdote aqui na live. Sua bênção, padre. Também importante para os sacerdotes, né? Mas especialmente para os leigos. E a gente vai entender bem o porquê, né? No decorrer da palestra, da nossa conversa aqui. Então é o seguinte, o que é a doutrina social da igreja, né? É o tema. A doutrina social da igreja é muito desconhecida e infelizmente, né, porque a gente vive nesse caos político, não é à toa.
Tem gente que fala que não se conversa de política nem de religião, mas o nosso querido Chesterton diria exatamente o oposto. É justamente de política e de religião que se discute, porque são uma das coisas mais importantes que se tem na vida, não é mesmo? E hoje então nós vamos falar de política, na perspectiva católica. Eu vou partir então do pressuposto que todos que estão assistindo são católicos. Mas se tiver alguém que não seja católico ou que não conheça muito bem a fé e tiver alguma dúvida, pode depois mandar as dúvidas no direct. A gente responde por outra perspectiva, mas acho que vai ficar claro para todos os públicos. Então é o seguinte, o que é a doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja vem da teologia moral. E o que é teologia moral? Não entrando muito a fundo, nem dando uma definição muito bem desenvolvida, teologia moral é o seguinte, teologia, né? Theo, logos, né? Deus, razão, estudo de Deus, e moral. Moral, basicamente, são as regras sociais e as regras humanas, né, das nossas ações perante os outros e perante nós mesmos, que nos mostra o caminho bom dessas ações. Então, teologia moral é basicamente o que Deus estabeleceu nessas relações, que Deus estabeleceu para ser o bom, né? Para o que realmente deve ser feito. Se Ele estabeleceu de uma forma para ser feito, então porque essa é a forma boa, porque Deus é bom, só Deus é bom, como diria Nosso Senhor. Então, teologia moral é o que diz o que Deus dispôs nessas relações sociais, que é bom. Então, moral é uma coisa boa. E, portanto, se ela advém da teologia moral da Igreja, é obrigação de todo católico aderir 100% à doutrina social da Igreja, como deve aderir 100% à doutrina como um todo da Igreja, né? Por quê? Porque vem do magistério. E os católicos sabem muito bem, né, que a base da nossa fé é a tradição, as Sagradas Escrituras e o magistério. O magistério sendo o munus que Nosso Senhor deu para os seus apóstolos, né? Porque a Igreja é apostólica. E o que é esse munus? Que é o seguinte, magistério vem da palavra latina magister, que significa professor. Então isso quer dizer que os sucessores dos apóstolos, eles detêm essa capacidade de ensinar, né? Eles detêm o magistério. Por quê? Porque Nosso Senhor, como a gente vê na Sagrada Escritura, soprou o Espírito Santo sobre eles, para que eles nos ensinem, nos guiem com o passar do tempo, né? Para que a gente possa, de acordo com a nossa liberdade, se desenvolvendo pelo tempo, e eles irem nos instruindo, nos ensinando, né? Porque a gente tem nossa liberdade, mas tem que ser de acordo com princípios de Nosso Senhor, né? Princípios de Deus, como as coisas devem ser feitas. Então, é isso, nós temos que seguir isso e já a gente vê a importância. Contudo, a Igreja não tem pretensões de um governo temporal, isso seria um erro. Pensar que a Igreja quer fazer uma sociedade utópica aqui na Terra. A missão da Igreja é que Nosso Senhor instituiu a Igreja para salvar as almas, para que as almas tenham a vida eterna, sejam felizes, de verdade, atinjam a felicidade que não se atinge nesse mundo, isso é bem claro na doutrina católica. Essa é a missão da Igreja, salvar almas, levar a boa nova, né, de Nosso Senhor e levar essas almas para o paraíso. Não quer controlar as pessoas nesse vale de lágrimas, né? Como infelizmente hoje em dia se ensina que a Igreja busca ter um controle, prende as pessoas, ao contrário, quer libertar as pessoas, né? Isso é tanto verdade que o clero não pode se envolver na política. Um padre, um bispo, a Igreja não permite que ele se torne um deputado federal, um rei, alguma coisa do tipo. Isso é a função dos leigos. Então essa não é a missão da Igreja. Isso é uma tarefa nossa, dos leigos, que não são sacerdotes nem religiosos, né? A Igreja Jesus quis formar uma comunidade, né? Não um governo, diferente dos muçulmanos. Por exemplo, se você pegar o Alcorão, aquilo é praticamente uma constituição. Ali você vai ver tipo um código civil, um código penal. É uma coisa bizarra, porque eles já vão legislando, né? O Deus falso deles já vai legislando. Não é o nosso caso. Porém, a gente também não pode dizer que isso não tem nenhuma influência no governo temporal. Pelo contrário, tem, e tem muita influência na esfera temporal, né? E a gente vai ver bem o porquê.
Mas antes de a gente ver o porquê, a gente tem que entender o que é política. Porque se a gente não entender o que é mesmo a política, nada disso vai ter sentido, né? A gente tem que ter essa base muito bem estabelecida na nossa mente. Justamente a gente vive no modernismo, né? Na época moderna, que tem diversos erros, assim, cabulosos. E a gente vai ver isso agora. Afinal de contas, o que é política? A política, né, vem de polis, que é a comunidade, a cidade. A política vem da seguinte realidade. O ser humano é um animal social. Isso já dizia Aristóteles lá na Grécia Antiga, observando a realidade, né? A filosofia de Aristóteles é basicamente formada pela observação da realidade. E o que acontece? Aristóteles era um biólogo também, e examinando os outros animais, né, chegando até no ser humano, Sócrates já constatava isso, qualquer pessoa percebe que nós temos essa necessidade de nos relacionar. Assim, como nós nos relacionamos uns com os outros, nós começamos a viver em conjunto, né? Nós começamos a viver em cidades, um necessitando do outro, até porque quando você nasce, o ser humano é um animal muito engraçado, porque um elefante, quando o elefante nasce, ele já está pronto para correr pela selva e salvar a sua própria vida. Só que o ser humano não. O ser humano nasce e um bebê não consegue falar, não consegue andar, não consegue correr. Então ele está totalmente à deriva dos outros. Isso prova que, naturalmente, o ser humano é um animal social. Isso parece meio óbvio, mas houveram tantas distorções no mundo moderno, que a gente vai ver daqui a pouco, que é necessário estabelecer isso bem. Então, sendo um animal social que nós somos, quando as sociedades vão se tornando um pouco mais complexas, foi sendo necessário que houvessem pessoas que fossem responsáveis apenas pela administração da polis, da cidade. Por quê? Porque o homem que é um marceneiro, ele tem que fazer móveis para diversas pessoas da cidade. A gente precisa disso para a nossa vida também, né? Só que como que esse homem ele vai parar com isso, sair, depois vai resolver uma questão administrativa, que às vezes estava tendo um problema entre vizinhos, ou às vezes a destinação de certo recurso devia ser para tal pessoa, ou tipo assim, a comunidade precisa de alguma coisa. Chegou no momento que a pessoa teve que se destinar exclusivamente para essa administração da cidade. A gente tem o poder judiciário, né? A gente tem o poder legislativo, que foi se constituindo ao longo do tempo, mas até nas civilizações mais primitivas já era necessário pessoas que se responsabilizassem justamente pela essa questão do governo, né? Para criar leis, para ter atingir o bem comum, né? Isso foi sendo necessário. Então, o que é o Estado? O Estado foi feito por homens e ele é feito para os homens atingirem sua própria realização. O Estado ele visa ele é basicamente para facilitar a vida dos homens, para que eles possam conviver bem. E como ele é feito para o homem atingir sua realização plena, sua felicidade. E como nós somos católicos, nós sabemos que a realização plena do homem é Deus. Logo, o Estado deve auxiliar o homem a chegar a Deus, né? Eu não vou entrar em questões de explicar o porquê que a realização do homem é Deus, porque não é o assunto dessa palestra, é muito longo. Mas eu acredito que você, católico, saiba disso, né? Se você não souber, seria bom que você desse uma estudada pesada nisso, que é muito bom, muito belo, né? Filosofia e tudo mais. Então, isso sempre foi a definição clássica de política. O Estado é uma aglomeração de homens, é feita por homens para a realização do próprio homem. E assim sendo, o Estado tem que levar o homem para Deus. Então, o Estado sempre envolveu Deus. O ser humano sempre teve religião. O ser humano sempre quis Deus, qualquer sociedade, qualquer época. E os estados sempre buscaram levar o homem para Deus, né? Mas o que acontece? Como a nossa conversa parece ser mais uma coisa mais concreta, mais prática, a gente tem que falar dos problemas que vieram pelo caminho, a gente depois buscar melhorar isso, né? A intenção do nosso instituto, dos diversos institutos que nós temos, justamente trazer de volta o que há de bom que a gente perdeu tanto hoje em dia. O que acontece? Um problema gigantesco que eu creio que é a raiz de praticamente todos os nossos problemas sociais hoje em dia, que foi algo chamado iluminismo.
Isso pode até parecer estranho, né? Porque nas escolas, nas universidades, é um ensino totalmente ideologizado. Coca, é isso. O ensino totalmente ideologizado fala que o iluminismo foi realmente trazer a luz para a sociedade que antes estava nas trevas da maldosa Igreja Católica. E o que acontece? Olha pra você ver a distorção da realidade que isso trouxe. Um homem chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele elaborou uma teoria do contrato social, né? O que é essa teoria? Essa teoria do Rousseau diz basicamente que o homem nasce bom e nasce livre e a sociedade o corrompe. Ele encontra... anterior a isso, de que o homem ele faz um contrato com outros homens para viver em sociedade. Porém, o Rousseau disse que isso foi negativo, que era melhor o homem livre, o homem distante da moral, o homem distante dessas coisas que vieram na sociedade. Era melhor que o homem ficasse na natureza, desfrutando de seus gozos naturais e tudo mais. E o que acontece? Isso não condiz com a realidade nem um pouco, porque essa teoria ela é como se o homem surgisse com 25 anos no meio da floresta, já falando, já caçando, já tendo um lar. E a gente sabe que não é assim. Como eu disse aqui na definição clássica de política, o homem é um ser social, o ser humano ele nasce precisando dos outros, a gente o tempo todo depende dos outros. Você pode ser um adulto ganhando muito dinheiro seu, se você não tiver um lixeiro, você já era. Se você não tiver um médico, se você não for médico, você já era. Se você não tiver um engenheiro e pedreiro, também não vai funcionar. Só que essa teoria do Rousseau diz que o ser humano não é um ser social, o ser humano realizou esse contrato e se ferrou depois disso. Era melhor que ele ficasse sozinho, mas não existe ser humano sozinho. E sabe qual que é o maior problema? O maior problema que isso gera é que, de uma forma assim, absurda, ridícula, todos os governantes depois dele, ali pelo século XIX, aderiram a isso até hoje, estão nisso. Isso não faz o menor sentido, isso é ridículo. Isso é muito prejudicial, por quê? Por quê? Porque isso traz um egoísmo tremendo. Eu só preciso do outro na medida que ele vai me satisfazer. E dessa maneira a sociedade vai sendo mais egoísta, as pessoas vão estar nem aí pro outro, vão estar usando os outros, e obviamente que isso é negativo. Obviamente que a gente sabe que o ser humano precisa de amar e ser amado. Isso vai gerar uma sociedade egoísta, uma sociedade negativa, intrinsecamente negativa, porque se essa é a base dela e ela é ruim, então ela é ruim desde seu princípio. E além do mais, o que eu acho que é o pior, ao fazer isso, se afasta totalmente do catolicismo, que era o que era vigente anteriormente, né, que elaborou, que estava nos governos, que moldava o imaginário das pessoas. E o catolicismo fala de algo muito importante de ter uma vida boa, que é o pecado original. É a noção de que nós temos uma tendência ao mal, que se a gente não lutar muito forte contra isso e contar com a graça de Deus, nós vamos nos dar mal e a gente vai fazer coisas ruins. Se você não tiver isso, não tem como você ter uma vida boa, porque você não vai querer melhorar. E o Rousseau vem justamente falando que o homem nasce bom, que a sociedade o corrompe, ele por si mesmo é bom. Ou seja, basicamente ele está legitimando as coisas ruins que existem. Basicamente ele está gerando uma sociedade que as pessoas não vão se esforçar para melhorar, porque elas já são boas. Para que melhorar se você já é bom? Você só vai querer ter prazer e você vai querer desfrutar das coisas. E se você não tem uma moral, você não tem uma noção de céu e inferno, nenhuma transcendência, então você vai querer se realizar nessa terra a qualquer custo. Se você tem que realizar nessa terra a qualquer custo, você já é bom, que se dane os outros, eu vou destruir todo mundo pra me dar bem aqui, porque eu só tenho aqui pra ser feliz. E isso obviamente gera uma vida ruim aqui. Quando você passa a perna nos outros, isso é ruim pra você também, no final das contas. E os outros também vão passar a perna em você, porque eles também têm essa lógica, também vão querer se realizar aqui. Então olha o que isso gera. E quem não percebe que hoje em dia é assim? Porque o iluminismo gerou o liberalismo. E
E numa sociedade liberal, todo mundo vê. Você vê qualquer filme de como uma empresa se consolidou no mercado, saiu passando a perna, o cara saiu explorando os outros. E obviamente isso é uma coisa muito ruim para eles, isso é uma coisa muito ruim para os outros. E junto com esse pessoal iluminista e tudo mais que gerou isso, vieram também a ideia, né, de afastar a Deus da vida pública, né? Você tem, por exemplo, Kant. Kant diz que o ser humano simplesmente não consegue alcançar a Deus, então essas religiões são névoas, então gera o agnosticismo, né? Porque gnose vem do grego, significa conhecimento, né? A partícula a, que vem anterior do gnose, diz não tem conhecimento. Então esse pessoal também vem falando, nós não temos como ter conhecimento de Deus, então a gente tem uma visão agnóstica, então vamos também lutar por essa terra aqui, aquilo ali a gente não sabe se existe, não existe, não sabe lidar com isso, então vamos deixar para lá, isso não importa. E isso gerou simplesmente a Revolução Francesa. Os frutos, né? Nosso Senhor fala, pelos frutos conhecerão as árvores, né? Vocês conhecerão a árvore. E o que acontece? A Revolução Francesa, nas estatísticas mais reduzidas, ela simplesmente afirma que morreram 144 mil pessoas em um ano. Ou seja, era a gente morrendo direto todos os dias, guilhotinado todos os dias, graças a esse pensamento. Esse pensamento que se afastou da doutrina social da igreja, né? Que eu estou explicando, depois eu vou adentrar mais na doutrina social da igreja. Ela é basicamente aquilo que eu falei da política clássica, né? Mas envolve muito mais coisa. Agora eu estou falando o que aconteceu quando se perde Deus da política e quando se perde a doutrina social da igreja, né? Revolução Francesa matou um monte de gente, gerou uma loucura. Robespierre, o cara que saiu matando todo mundo, depois foi morto pelos seus colegas. Por quê? Porque isso tira a caridade do ser humano, gera uma sociedade de ódio, e ele odiava todo mundo e matava, mas o povo também odiava ele e matou ele. E gerou a péssima Revolução Francesa, que nas escolas, nas universidades são tida como um grande avanço humano. Isso é a perversão do nosso mundo moderno, né? O que aconteceu? Depois disso veio a Revolução Comunista. O Marx, a sua teoria econômica vem do Adam Smith. Na verdade, ele pegou mesmo de um aluno do Adam Smith, né? Um discípulo do Adam Smith, então, que também era um contratualista, um liberal. E as ideias do Marx também, que foram muito influenciadas por Rousseau. O que aconteceu? Esse iluminismo, esses contratualistas geraram, por exemplo, a Revolução Comunista, outro fruto disso. E a Revolução Comunista simplesmente matou 50 milhões de pessoas na China. Na União Soviética matou por volta de 20 milhões de pessoas. Eles criaram os gulags, que basicamente é um campo de concentração piorado, que os nazistas, que são os primos dos comunistas, só criaram os campos de concentração. Por quê? Porque quando os dois eram amigos, né, antes da Segunda Guerra, para quem não sabe, correspondentes nazistas foram para a União Soviética, viram os gulags, se inspiraram e criaram os campos de concentração na Alemanha. Então esse é mais um dos frutos dos contratualistas, dos liberais, né, do afastamento de Deus, da doutrina social da igreja e da vida pública. E o que acontece? Acontece a obviedade, né? Sem Deus tudo é permitido. Dostoiévski, né, ele levantou isso na sua obra Os Irmãos Karamazov. Sem Deus tudo é permitido, sem Ele nós vivemos no caos. E por isso a necessidade da teologia moral, falar o que é bom, o que é certo, a partir de uma perspectiva transcendental, né, que mostra que a gente tem que se realizar fora desse mundo. Isso gera uma vida muito melhor nesse mundo, e por isso a gente precisa desse magistério da igreja, para dar esse norte, tirar a gente desse caos que a gente viu, que a gente já viveu e a gente ainda está de certa forma, de uma maneira um pouco menos pior, né? Então, deixa eu olhar minha cola aqui. Então, assim, a gente vê que o católico de verdade, né? Ele não é de esquerda e ele também não é de direita. Até porque esses conceitos surgiram na Revolução Francesa,
num período que Deus já tinha sido afastado ali da vida pública. Os direitistas basicamente são utilitaristas, utilitaristas de uma perspectiva individualista, e os esquerdistas são utilitaristas numa perspectiva coletiva, né? O utilitarismo é basicamente uma teoria que afirma que não importam os meios com quanto você chegue no fim que você quer, né? Então, uns querem passar por cima de tudo para chegar no bem individual, que são os liberais de direita, e os outros querem passar por cima de tudo para chegar no bem coletivo, que são os esquerdistas, né? Então isso não entra na perspectiva católica. E por quê? Aprofundando bem mais nisso. Porque além delas terem surgido nesse contexto que já não tinha mais Deus, e o catolicismo, Deus é o centro, elas são ideologias. E ideologias são religiões. Isso é uma coisa muito interessante, que não é ensinado em escola, nem em ensino superior. E como você vai ter duas religiões? Isso não faz o menor sentido. Você tem que ter uma religião exclui a outra, né? Embora tenham certas pessoas aí, até famosas hoje em dia, né? Que basicamente falam que todas as religiões têm um fundo igual e tudo mais, mas fujam disso. Você não pode ter mais de uma religião exclui a outra. Então o que acontece? E por que elas são religiões, né? Por quê? Porque o Estado é feito para os homens e para que o homem atinja sua realização, né? E assim você acaba afirmando para o que o homem é feito, você diz qual que é a realização do homem, e se você está falando qual é o fim do homem, você também define qual é a natureza do homem. E se você está resolvendo e tratando essas questões para o que o homem foi feito e qual é a sua natureza, você está criando uma religião. Isso é o que a religião trata. Qual é a salvação do homem e qual é a natureza do homem. E aí o que acontece? Para elucidar melhor isso, vamos pegar um exemplo, os liberais. Os liberais, eles afirmam que o homem deve ser livre de tudo, que ele deve ser livre apesar de tudo, e assim ele é feliz, ele atinge a liberdade, ele atinge a felicidade sendo totalmente livre, servindo apenas a si mesmo, a sua própria razão. E o governo deve garantir isso, e o governo deve ser laico. O laicismo vem justamente com os liberais, né? Com o que o pessoal chama de direita hoje em dia. Então, como que um católico vai ser de direita assim, né? Então, ou seja, a razão de cada um é o suprassumo de tudo, a sua própria razão. Não é Deus mais, Deus foi jogado fora. E você se realiza da maneira que você quer, da maneira que você acha melhor que para você. Então, que se dane Deus. Isso é uma visão de um católico? De jeito nenhum. Isso não condiz nem um pouco com o catolicismo. O Estado laico é uma coisa que não condiz com a realidade, não condiz com o catolicismo. E o Papa Leão XIII, na sua encíclica Immortalis Dei, deixa isso bem claro. O Estado deve ser católico. Eu vou voltar nisso mais pra frente, né? Mas você vê que isso não condiz com a realidade, porque o que acontece? Se você retira aquela questão que a gente falou da política clássica, que é que o ser humano é um ser de relação, um ser pessoal, você vai para essa perspectiva liberal? Não. Eu me realizo do jeito que eu quero, do jeito que a razão manda, e eu não preciso dos outros. A perspectiva liberal sempre parte desse pressuposto, né, individualista, contratualista. A gente fez o contrato que a gente quis, mas antes a gente vivia sem isso. Pelo menos na de Rousseau, né? Os outros tem contratualistas que falam coisas meio diferentes do que isso, mas é basicamente isso, que o ser humano vivia individualmente e do nada resolveu se juntar. É uma falácia isso, obviamente. E se você tira essa noção, se você vem com esse liberalismo, que cada um se satisfaz do jeito que quer, você vê que você não vai ter nenhuma realização nessa terra e, obviamente, nem na outra vida, né? Por quê? A gente não tem controle da vida. Quer dizer, essa é a verdade. A gente precisa dos outros, a gente precisa de se relacionar, e se a gente só for atrás dos nossos prazeres,
obviamente a gente não vai se realizar. Que é o seguinte, se você tiver uma honestidade intelectual, buscar entender a vida, a verdade da vida, você vai encontrar Deus, né? O filósofo Cícero, o pagão, Aristóteles, Sócrates, depois os católicos, né? São Tomás de Aquino, já ensinam Deus, você percebe ele pela razão natural. Mas quando você cai nessa de querer satisfazer seus anseios apenas pelo prazer, né? Você tira essa noção do pecado original, você tem um mal dentro de si, você tem que lutar contra isso. Você vai viver nos vícios e não nas virtudes, né? Você acha que você é livre, mas você não é livre, igual as pessoas que usam droga, né? Eu conheço umas pessoas assim, por exemplo, muita gente fala, não, eu fumo maconha, mas eu saio na hora que eu quer, na hora que eu quiser. Aí o cara fica 5 anos ali, fumando maconha o dia inteiro, fala que sai quando quiser e fica até o final da vida dele. Ou seja, o cara é um viciado, o cara não é livre de verdade. Ele não consegue ser feliz de verdade. Ele é um viciado, ele está fugindo da realidade, né? Ele não quer assumir responsabilidade de entender a realidade e lutar pelo seu bem. E é isso que o Estado laico, que o liberalismo basicamente preconiza. Isso é totalmente contrário à doutrina social da igreja e contrário à verdadeira realização humana, né? Mas, assim, é bizarro isso. Isso é meio óbvio, de certa maneira. Se o cara tiver honestidade, ele vai entender isso. Mas, realmente, a iniquidade é um mistério. Além de que a pessoa quer justificar suas coisas ruins, porque a responsabilidade é um peso, né? A iniquidade também é um mistério, no final das contas. E a gente vê como exemplo nesse mundo liberal que a técnica avançou muito, que todo mundo tem ar-condicionado, todo mundo tem cama boa, praticamente nos países de primeiro mundo, tem computador e internet. O número de depressão é altíssimo. Ora, se a realização do ser humano é essa, por que as pessoas estão tão tristes? Por que tem um suicídio tão alto? Por que a gente vê que esses astros do rock se matando, as pessoas têm tudo? Porque a gente vê que essa perspectiva não corresponde com a realidade, nem satisfaz o ser humano. Como diria Santo Agostinho, né? Nós temos um buraco em nós que só Deus preenche, só Deus nos realiza. E se o Estado ele é para levar o ser humano a se realizar, ele é feito para ajudar o ser humano a se realizar, como que ele não vai ter Deus? Isso é condenado pela Igreja Católica. Se você for católico e acredita nisso, você é excomungado, você foi retirado do corpo místico de Cristo, sua alma pode se perder eternamente. Isso é uma coisa óbvia, porque você já tirou Deus da sua vida e da realidade. Então como você vai passar a eternidade com Deus, né? Não tem como. E o que falar agora, outro exemplo de ideologia, né? Que a Igreja condena todas as ideologias, né? Porque as ideologias, como já disse, são religiões e religiões imanentistas. Por quê? Porque fala que o ser humano só se realiza nessa imanência e que só existe essas coisas imanentes. Não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório. Então elas são outras religiões. O que as outras dizem, né? Por exemplo, eu não gosto de ser muito reducionista de falar que só existe esquerda e direita, né? Existe progressista, comunista, socialista, liberal, anarcocapitalista. A realidade é mais bela e complexa, né? Do que a gente separar no maniqueísmo desse, né? Mas, assim, outra coisa que é forte hoje em dia é o comunismo, né? Socialismo, que já foi mais brutal, né? Nesses aspectos, no meio católico. O comunismo e o socialismo, ele é ateu na sua essência, então não precisa de falar nada, né? Obviamente que a Igreja Católica, a doutrina social da Igreja é totalmente contra o comunismo e o socialismo. Não só por seu aspecto ateu, mas porque, ora, nós também temos nossos aspectos individuais, né? A gente também tem que respeitar a propriedade privada, que é de direito natural, né? E a igreja sempre seguiu o justnaturalismo, que vale a pena estudar. O justnaturalismo é basicamente essa coisa de você observar a realidade e diz que existe uma ordem natural, uma ordem que ela não existe pela vontade do homem, mas assim, pelo jeito que as coisas são e em última instância pelo que o Criador determinou, né? A gente vive hoje em dia, graças a esse liberalismo, iluminismo, no positivismo jurídico. Positivismo jurídico é basicamente o homem faz o que ele quiser. Por exemplo, o homem hoje em dia pode legalizar o aborto. Ora, mas o aborto é claramente um assassinato. Você está retirando uma outra vida ali.
E é uma coisa que apela contra a natureza, apela contra o que é bom, mas se o ser humano quiser, tudo bem, porque para essas pessoas liberais e tudo mais, não existe certo nem errado. É só uma convenção social. E isso é totalmente contra o que a Igreja Católica ensina na sua doutrina social, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a doutrina social da Igreja, ela não tenta delinear os pormenores de uma vida política. Ela dá os princípios. O magistério dá os princípios que os católicos devem seguir e os leigos, nós que não somos religiosos, nós que não somos sacerdotes, nós que temos que agir na esfera temporal e a partir dos princípios nós vamos ajeitando de acordo com as circunstâncias, né, de uma maneira que melhor se realize essas coisas. Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Aí nós, como leigos, nós devemos lutar contra o aborto, a gente entrar no governo, fazer uma legislação desse jeito. A igreja não vai falar, você aí, um bispo chega, você fulano, você vai lá no congresso, você vai se candidatar. Não, a pessoa tem que tomar iniciativa e fazer as coisas, né? De acordo com esses princípios. Então, basicamente, se alguém quiser se aprofundar, nós temos as encíclicas da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que ela inicia a sistematização da doutrina social da Igreja, né? Ela comenta sobre o liberalismo, condena ele, né? Mostra porque que ele é negativo também. Ela também fala sobre o comunismo, condena ele. Se você quiser aprender mais, ela é curta e muito, muito boa. Fala sobre as questões da propriedade, o que a Igreja pensa disso. Fala as questões do trabalho. Inclusive, as pessoas pensam que a Igreja só foi influente na Idade Média, nas questões sociais, mas ela e a iniciativa do Leão XIII que inauguraram na história os sindicatos. Foi pelo Leão XIII. Porque os liberais exploravam muito seus trabalhadores e eles tinham que se defender, né? Mas hoje em dia os sindicatos, obviamente, são ideologizados, né? Que a gente já conversou aqui, é algo totalmente negativo. Até o Papa São João Paulo II, na encíclica Laborem Exercens, ele comenta sobre isso. Ele fala que os sindicatos não devem ter ligações partidárias, eles devem ser só para proteger os trabalhadores. E eles surgiram pela doutrina social da Igreja e pelo magistério, algo que é tão importante hoje em dia, que mostra que a Igreja ainda tem uma influência, né, desde o início do mundo moderno e tudo mais. Então, como isso se dá na prática, para a gente encerrar aqui? Isso se dá de uma maneira que nós vemos que quase não existem católicos mais no mundo moderno. Isso é uma coisa óbvia, né? Por exemplo, 80% das pessoas mais ou menos que a gente vê na missa nos domingos não são católicas de verdade. Elas não querem saber disso, não seguem isso, e isso é uma condição sine qua non, né? Então, a gente vê que a gente está numa situação muito difícil. Por exemplo, a eleição de um Lula que defende o comunismo, que defende o aborto. A eleição de uma Dilma, desse tipo de pessoa, mostra que o nosso país não é católico. E mostra que nós, como leigos, temos que lutar muito contra isso. A gente tem que tomar vergonha na cara e fazer a nossa parte. Onde a gente permitir esse tipo de coisa, a gente vai deixar as pessoas maléficas aí terem voz. O Papa Francisco mesmo fala, e é uma verdade tremenda. Se a política tá ruim, se as coisas estão tão tenebrosas, é porque não tem católicos de verdade ali. Porque essa é uma das maiores formas de fazer caridade. Imagina um político entrando no poder e dando saneamento básico para várias pessoas que vivem na miséria, na podridão. É uma grandiosa forma de fazer caridade, mas como a gente não tem católicos de verdade aí, essas coisas não acontecem. A gente vê que na prática é muito difícil. E vendo os ensinamentos da doutrina social da Igreja na prática, a gente vê também que nós não devemos votar em Lula, em pessoas desse tipo. Onde já se viu? Essas pessoas vão contra o que a Igreja ensina, mas eles são eleitos, porque não tem muitos católicos, né? E também, outra coisa que na nossa sociedade é importante frisar é a coisa do mal menor, né? Como nós não temos legítimos católicos, nós também temos que buscar o mal menor. Por exemplo, a Igreja condena o liberalismo, ok. Mas a gente vai para umas eleições aí e tem ali um candidato esquerdista, progressista, que é a favor da legalização do aborto,
de direito de casamento homossexual e todo tipo de perversão aí. E aí a gente tem outro que ele é a favor de algumas perversões, mas, por exemplo, ele é contra o aborto. Ora, a gente também tem que ver que existe uma escala nos pecados e nos crimes, né? Existem pecados piores que outros, crimes piores que os outros. Então, obviamente, a gente tem que ir pro mal menor. O cara que ele é a favor de umas perversões ali, mas ele é contra o aborto. A situação do mundo moderno é hoje, né? O cardeal Burke, Raymond Burke, muito bom, recomendo que leiam o texto dele, procurem coisas dele. Ele comenta sobre isso. E na prática, o que a gente tem que fazer mesmo é tomar consciência da nossa missão e, por exemplo, entrar aqui no Instituto Cultural, você fazer um trabalho forte nele. Se você não for daqui de São Sebastião do Paraíso, buscar aí na sua cidade, na sua proximidade. Não necessariamente você tem que agir na política de maneira estrita, né? Se tornar um vereador, um prefeito. Mas pode agir na maneira ampla. Você pode participar de movimentos que despertem as pessoas, movimentos intelectuais, se você não gosta muito. Movimentos que ajudam as pessoas a se converterem, né? A gente tem que evangelizar, né? São Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar. E como nós somos leigos e devemos agir na esfera temporal, nós devemos buscar um apostolado desse tipo. E se tiver vocação política, não tenha medo disso, isso é uma coisa boa. Vá em frente, faça algo bom, né? Concretamente, então é isso. Então, pra gente realmente encerrar agora, vamos falar sobre os princípios, né, que está no título dessa live. Então, o primeiro princípio que a gente vê, que o magistério da igreja nos ensina, é que o Estado deve ser católico. O magistério ele se manifesta quando o sucessor de Pedro, né, utiliza do seu munus apostólico dado por nosso Senhor Jesus Cristo a São Pedro para delimitar certas coisas com a sua autoridade que são infalíveis, né? Nem tudo da doutrina social da igreja é infalível. Por exemplo, certos aspectos, às vezes o Papa ele opina sobre certas coisas e um leigo que entende mais daquela área, que ele mexe com a esfera temporal, que a gente viu que é a função do leigo, esse leigo ele pode discordar e levar uma coisa melhor. Mas existem princípios cabais que não podem ser revogados pelo leigo, né? Por exemplo, da dignidade da pessoa humana, que leva com que todo católico seja contra aborto, eutanásia, esse tipo de coisa, prostituição, né? Esse tipo de coisa vai contra esse princípio básico. E esse princípio que eu acho que a gente deve ter em mente, que hoje em dia muitos católicos, né, infelizmente são muito moldados pelo imaginário liberal, é que o Estado, o Papa Leão XIII, grande Leão XIII, explica na sua encíclica Immortalis Dei, que eu recomendo muito que todos leiam, que o Estado não deve não só não atrapalhar na salvação dos seus, como ele deve ajudar na salvação dos seus cidadãos. Isso quer dizer que a gente tem que forçar as pessoas a serem católicas? Não, até porque isso não existe. Porque os sacramentos não são válidos se a pessoa não quiser. Então, a igreja nunca forçou ninguém a ser católico. Pelo contrário, os grandes santos evangelizadores vieram para as Américas, por exemplo, converteram milhares, mas porque os índios queriam. É uma maldade muito grande. Por isso a gente tem que bater nas teclas do leigo agir, porque essas ideologias tomaram conta de tudo, das escolas, das universidades. Só se ensina que esses evangelizadores vieram forçar os outros, manipular os outros. Lógico que não. Vieram apresentar a boa nova, o intelecto daqueles seres humanos viu aquilo que é belo, bom e verdadeiro, aquela realização plena e aderiram. Mas hoje em dia só se ensinam essas coisas erradas. Essa necessidade da gente colocar em prática a doutrina social da igreja é a nossa missão, é minha, é sua. Nosso Senhor vai cobrar de você no seu juízo final, pode ter certeza disso. Se sua vocação é ser um leigo, você tem que cumprir essa sua vocação. Imagina no juízo final, nosso Senhor falar, eu te dei tanto, fiz tanto por você, te chamei para essa bela vocação, e o que você fez por mim? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar muito nisso. E só para a gente também ter uma coisa clara, muitas pessoas pensam que o Estado deve ser laico quando o nosso Senhor Jesus Cristo, né, pergunta para ele, a gente tem que pagar imposto ou não? Aí ele fala,
Você tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, né? Mas isso foi uma grandiosa evolução na história da humanidade. Por quê? Porque Nosso Senhor ali, ele separa a autoridade espiritual e a autoridade temporal. Se você pegar o próprio Império Romano, o César, ele era a autoridade máxima espiritual e temporal. Ele era um deus e ele era o chefe do Estado. Nosso Senhor desmembra isso. Nosso Senhor faz com que exista o Santo Padre, o Papa, que ele mesmo instituiu, né? Tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja. Lá no final do Evangelho de São João a gente vê, né? Apacenta as minhas ovelhas, ele instituiu os apóstolos, a organização da igreja e tudo mais. Então tem a esfera atemporal e a esfera temporal. Ele separa esses dois de maneira belíssima. De maneira que o sacerdote cuida ali do sacrifício, dos sacramentos, e nós, leigos, da esfera temporal, né? Que é onde nós nos realizamos. Então, por isso que também é tão necessário a gente agir. Porque se o Estado é laico, se tem aborto, essas coisas, não é culpa dos papas, dos bispos, dos padres, é nossa culpa. Se o mundo está tão degradado, se não tem professores bons, se não tem boas escolas, boas universidades... É justamente porque não tem leigos cumprindo a sua função. Então esse é um dos princípios da doutrina social da igreja. Então, pessoal, eu acho que é basicamente isso para a nossa primeira conversa sobre DSI, para a nossa introdução. Acho que deu para dar uma boa ideia de uma forma racional sobre como ela age, como ela deve ser praticada, né? E existem várias e várias encíclicas belíssimas do Magistério, do Santo Padre, nos ensinando o caminho que nós podemos conversar, nós podemos estudar mais a fundo. Existem vários outros princípios que a gente precisa de seguir. E caso vocês tenham gostado, se manifestem aí no nosso direct. Mandem suas dúvidas, vai ser um prazer imenso para mim, para todos os outros membros do Instituto responderem, ajudarem, e vão dando ideias aí para próximas lives, temas que vocês gostariam que fossem tratados, pessoas que vocês gostariam que participassem das lives. E eu acho que é basicamente isso então, gente. Deu para dar uma boa introdução na doutrina social da igreja, né? Essa necessidade de a gente estar com Deus em tudo. Como diria Santo Inácio de Loyola, né? Nós existimos para conhecer, amar e servir a Deus. Que Ele é o bem, o belo e o verdadeiro. Isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa muito boa. Porque isso mostra que a gente está indo para o ser supra-sumo. Uma bondade que os olhos jamais viram. Os ouvidos jamais ouviram. É uma coisa muito boa. Não penso que isso é muita opressão. Ali veio das ideologias falar que esse pensamento é opressivo. A gente tem que lutar contra elas. A gente tem que lutar pelo bem e buscar o bem para nós e para o outro, como o nosso Senhor nos ensinou, né? Então é isso, pessoal. Foi muito bom falar de política, né? Um assunto diferente, mas é necessário também. E a gente tem que começar a agir. Então, um abração para todo mundo. Fiquem com Deus. Bom domingo da misericórdia, né? Lembrando que é nossa obrigação santificar o domingo, já que a gente não pode assistir à missa pessoalmente. Façam uma oração, procurem sobre a devoção do Domingo da Misericórdia, que vai ser muito bom. Então, obrigado, pessoal. Bom domingão. Fiquem com Deus.